Você não perde por esperar. A história é belíssima, é maravilhosa. História de amor. Você gosta de história de amor? Então creia, você está na sintonia certa. Essa história é imperdível e de muito amor, com exemplos excepcionais. Você vai amar. Já vou entrar nos detalhes todos. Antes de eu começar, eu quero sim fazer um agradecimento do fundo do meu coração a essas pessoas que me enviaram um pix aqui para o canal. Ô, gente, isso é de um carinho tão grande para com o canal. Teve uma amiga que mandou aqui R$50. Nossa, foi uma vibração da nossa equipe. O Careca que vai ser papai, a esposa do Careca Amarelice chegando à 20ª semana. Tá chegando lá, né? Alô, Luzinete Maria da Silva, minha amiga. Como é que você tá? Tudo bem, Luzinete? Um beijo para você e obrigado aí pelo carinho. Tudo de bom, Luzinete. Muito agradecido do fundo da alma. Luzinete Maria da Silva, pelo 50 que ela mandou aqui pro canal. Ô, graça! Agora, essa pessoa aqui merece um carinho especial. O Rosenir Bianconi. Gente, ela sempre faz um movimento. Ela sempre está apoiando o canal. Ô, Rosenir, você é um amor de pessoa. Que gentileza sua, que carinho seu. Muito obrigado, Rosenir Bianconi. Nós te amamos. Eu falo em nome da Mariana, da Joana, eu falo em nome do Careca, eu falo em nome da equipe inteirinha que está aqui abraçando você, o Rosenir Bianconi. Gente, já vem a história de amor, hein? Imperdível. Você vai gostar. Antes da história ainda, eu tenho que agradecer também as pessoas que integram o nosso canal e que fazem questão de fazerem parte da família Boa Pessoa. Aí eu fico muito feliz. É gente que faz... Ô, Paulinho, eu quero ser integrante da sua família. A Maria Salete Chás, ela já era nossa assinante, voltou a ser carinhosa. Quantas vezes eu divulguei o seu nome aqui, Maria Salete Chás, pelo teu carinho para com o canal. VIP, ela é VIP. Muito obrigado, Maria Salete. Ronaldo Crispim, você é outro, Ronaldo. Ronaldo Crispim. Quantas vezes divulguei o seu nome, era nossa assinante, voltou a ser. Obrigado, Ronaldo. Cíntia Souza, não era, né, Cíntia? Mas agora ela diz, ô Paulinho, cante aí pra mim. Fecha os olhos e Cíntia, um beijinho agora. Virou assinante. Faz um dia, ela é prêmio. Obrigado, Cíntia. Cristiana Soares, não era, virou nossa assinante há 3 dias. Muito obrigado, um beijo para você. E a Marlene Santos Lopes, que voltou a ser nossa assinante há 4 dias e ela é VIP. Aí tem esse casal aqui, esse casal que não era assinante e agora é. Dani e Iro virou nossos assinantes também. Muito obrigado, do fundo do coração. Estou muito honrado por todos vocês. Ô Paulinho, como é que eu faço, hein? Queria ser assinante. Ó, abaixo do vídeo, todas as instruções do YouTube para que você seja nosso assinante, seja membro aqui do canal. O YouTube passa a respeitar muito mais um canal que tem os seus apoiadores, que tem os seus assinantes, porque esse é um canal que merece credibilidade. E tudo que você faz aqui pelo canal se volta para o próprio canal, tá? É importante essa transparência. Porque muita gente fala assim, ô Paulinho, quando as pessoas mandam um Pix para você,
O que é feito desse dinheiro? Esse dinheiro é para a equipe, é para o pessoal do canal, é para nós do canal. Não é para ajudar nenhuma instituição. Não é para ajudar nenhuma instituição. A gente aqui é transparente. Tudo que você faz é voltado para o canal. Então apoie o nosso canal, que a gente só tem a agradecer e a crescer com vocês. Mas com verdade, com transparência. Ô Paulinho, por falar em Pix, como é que eu faço? Ao lado do título de cada história, eu coloco um telefone. Esse telefone, ele é chave Pix. Então, através do 951336677, você pode mandar o seu Pix. É o telefone de São Paulo. 951336677. E há um detalhe. Esse mesmo telefone, ele também é o WhatsApp. E aí você pode mandar sua mensagem por ele. Mensagem escrita, mensagem falada. Há, inclusive, eu preciso lembrar isso, pessoas que nos contam a história. Às vezes a pessoa tem dificuldade para escrever, por um motivo ou outro, e elas narram as histórias ali pelo nosso WhatsApp. E a gente transcreve aqui com todo carinho. Você entendeu como é que é? Então, às vezes, Paulinho, eu não sei, eu tenho dificuldade para escrever. Às vezes eu vou digitar celular, eu tenho dificuldade, o celular é muito pequenininho. Eu posso gravar? Pode gravar a tua história. Quanta gente tem feito isso? Então você pode gravar e mandar pelo WhatsApp. O número 0 operadora 11 São Paulo 951336677. Mas além disso, você pode participar do WhatsApp fazendo qualquer outro tipo de solicitação, inclusive mandando o seu nome para a oração da Dona Elza Maria, lá de Brasília. Dona Elza, que pessoa espetacular que a senhora é. Eu tenho recebido suas orações e elas têm sido muito importantes na minha vida. Muito obrigado, Dona Elza. Um beijo para a senhora com todo o amor do mundo. Bom, isso posto, história de amor. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. A história é linda de amor e vai te emocionar. A história que eu vou contar vai mexer com o seu coração. É linda e tem emoção. Já começou. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Você está acompanhando a história de amor da minha mãe primeiro. Você está acompanhando a história de amor da minha mãe primeiro. Uma história fantástica, incrível, da minha mãe com meu pai. Mas depois, vocês vão entender. Vocês vão entender. No entanto, na sequência do segundo capítulo, você se lembra que aconteceu o beijo? Aconteceu o beijo entre a minha mãe e o Alexandre? 12 anos de diferença. Ela com 31, ele naquele momento com 19. Aquele beijo, a verdade era que a minha mãe, diante da realidade do primeiro beijo, entra numa crise assim. Ela se sentia culpada. Porque, afinal de contas, ela era a mais velha, então ela se entendia como a condutora dos acontecimentos. Ela se sentia culpada. A impressão que ela tinha era de que ela, sendo uma mulher adulta, conduzia o menino para o caminho do mal, o caminho errado. Eu consigo hoje entender a minha mãe. Mas não era bem assim, não, porque meu pai estava agora com 19 anos, ele era jovem, mas por mais jovem que ele fosse, ele também estava pronto e preparado para assumir as suas próprias responsabilidades, porque com 19 anos, a pessoa já sabe o que faz, ou não.
ou não? Tanto que quando ele desceu do carro da mamãe naquele dia, ele desceu decidido a assumir algo sério com ela. Mas a minha mãe tentou fugir, a minha mãe tentou resistir. Pesava a consciência dela. A consciência dela pesava para começar um namoro com um menino de quem ela havia cuidado. Ela tinha sido uma espécie de babá. E em quem tantas vezes ela havia dado banho. Por isso a minha mãe tentou fugir. E quando eu digo que ela tentou fugir, foi que ela começou a evitar continuar saindo com Alexandre. Temia o que pudesse acontecer. Como a mamãe tinha carro, o que ela fazia? Ela viajava para cidades vizinhas em busca de diversões. Quem sabe ela pudesse conhecer alguém, né? Ela começou a se dar mais oportunidade, querendo descobrir uma pessoa, alguém, surgir alguém. Mas a minha mãe desconhecia a garra do menino Alexandre, que agora começou a pegar o carro do pai emprestado e ir atrás da minha mãe. Quando se encontraram, e ainda mais que estavam fora da cidade deles, foi nesse dia que a minha mãe e meu pai fizeram amor pela primeira vez. E ela diz até hoje, foi espetacular, foi maravilhoso. Eles vão descobrindo que de fato haviam nascido um para o outro. Alexandre queria logo oficializar o namoro, mamãe temia. Sim, ela tinha medo do que diriam os pais do Alexandre, mamãe sabia que a reação deles não seria boa, isso sem contar a opinião da própria família dela, os amigos da mamãe, o que iriam pensar. Alexandre e Mariana continuaram a se encontrar em cidades vizinhas, em pequenos hotéis, frequentando esses hotéis dessas cidades. Mas houve um momento em que não se pôde mais esconder, porque mamãe engravidou. Ela é Euzinha da Silva, eu aqui, ó. Ela é Euzinha da Silva, eu, pintando na história. Isso mesmo, a minha mãe engravidou de mim. E agora? E agora? Bom, agora tem uma coisa que a gente fala no interior, né? Agora agarra na mão e joga fora. Não tem uma frase assim? E agora? Bom, agora você agarra na mão e joga fora. E agora não tinha outro jeito. A bomba explodiu, a bomba estourou. E quando a minha avó... Ai, vó Rosária. Vó Rosária, a mãe de meu pai. Vó Rosária, a mãe do Alexandre. Quando a minha avó Rosária ficou sabendo que Mariana estava esperando um filho de Alexandre, vó Rosária ficou enlouquecida. Exatamente aquilo que a mamãe temia. Aquilo que ela temia acabou acontecendo. Mas como assim, gente? Como assim? A Mariana grávida do Alexandre? Essa mulher foi babá do meu filho. Dava banho nele pequenininho. Serve pra ser mãe dele. E agora me apronta uma coisa dessas com meu menino? Isso não pode. Fim do mundo. Não me conformo com um troço desse, eu não me conformo. Ela é uma velha e sabia muito bem o que estava fazendo. Ela quis pegar o meu filho. Ela quis pegar o meu filho. Mas não vai conseguir o seu intento, não. Não vai conseguir, não. Filho, escuta aqui. Olha, Alexandre, escuta aqui. Escuta tua mãe. Você não está obrigado a nada. Você não tem que casar com ela coisíssima nenhuma. Você é apenas vítima dessa mulher que armou essa gravidez pra cima de você, seu tonto. Só que a minha avó se esquecia
que meu pai havia sido um menino quando a minha mãe havia cuidado dele, mas agora ele podia ser jovem, mas ele não era mais um menino. Não, ele não era mais um menino, ele era um homem. Tudo bem que muito jovem, mas era um homem, tinha 19 anos, já dirigia. E tinha toda a condição de também dirigir a sua própria vida. Mas diante da grita da minha avó materna, a avó Rosária, a minha mãe novamente recua. Ela recuou, ela não queria casar com meu pai. Veja, não era essa a posição do meu pai. Ele queria assumir a sua responsabilidade. Queria assumir a minha mãe nas formas exigidas pela sociedade. Quer dizer, engravidou, tem que casar. Queria se casar com ela e estava orgulhoso de saber que ela esperava um filho dele. Mas a minha mãe muito ética, se sentia envergonhada diante de todos e até diante da sua própria família. E a minha avó materna, a avó Rosária, dizia que seu filho não se casaria nunca com ela. E dizia a vovó, afinal, um homem só atinge a maioridade aos 21 anos de idade. Ele não tem 21 anos. Meu filho é menor ainda. E até que ele atinja essa idade para um casamento, ele terá que ter autorização dos pais para se casar. Eu não autorizo. Eu não autorizo. Olha, eu preciso esclarecer aqui, Paulinho Boa Pessoa. Para quem está escutando, eu quero informar que a minha avó não estava falando nenhum absurdo. A maioridade civil no Brasil era de 21 anos até a entrada em vigor do novo Código Civil em 2003. Em 2003 a coisa muda. Mas até 2003, a maioridade civil era 21 anos. Aí sim, observe que a penal era de 18 anos já, em 2003, até 2003. Mas era diferente da civil. De 2003 para cá, ambas as maioridades, civil e também a penal, foram unificadas em 18 anos. E como eu estou contando história que se deu antes de 2003, então a minha avó não estava falando bobagem, não. A oposição da minha avó materna era muito forte. Ela se sentia traída pela minha mãe, a quem ela considerava uma velha para o filho dela, e a minha mãe, envergonhada pelas acusações, não queria o casamento. A minha mãe, lógico, amava o meu pai. Amava o meu pai, mas envergonhada e tão ética, ela não queria o casamento. Mas meu pai... Eu conheço o Alexandre. Meu pai, ele não estava para brincadeira não. E contrariando a opinião de todos, inclusive da mãe, ele sai de casa e se transfere para uma pensão. E falou para minha mãe que de lá da pensão só sairia se fosse para viver com ela. Ainda assim, a minha mãe tentou demovê-lo dessa ideia, mas ele foi firme. Foi quando a minha mãe alugou um apartamento e os dois passaram a viver juntos. De início, sem casamento oficial, mas pouco importava. O casal se amava e passa a viver um momento de profunda felicidade. Foi nesse apartamento que eu nasci e recebi o nome escolhido pelo meu pai, Giovana. Eu fui registrada e batizada com o nome de Giovana. Ainda nasci quando faltavam 20 dias para o meu pai completar 20 anos. Meu pai não tinha 20 completo ainda, quando eu nasci. E minha mãe já tinha chegado a 32. Ainda não falei sobre isso, mas falarei agora. A minha mãe era advogada. Já estava na profissão desde a volta do Alexandre, quando ele voltou com 16 anos. A minha mãe já era formada advogada e, inclusive, inscrita na OAB. Meu pai não, ele não tinha formação universitária.
Ele havia apenas concluído o colegial, mas como ele era um homem sério e trabalhador, ele foi à luta. Ele não queria viver às custas da mulher. Até que a minha mãe tentou que ele fosse estudar. Mas ele também tinha suas teimosias. E ele foi e preferiu trabalhar como corretor de imóveis. Tirou o Cresce e se profissionalizou na área. A minha mãe conta que nesse começo de casamento, muita gente confundia as coisas e perguntava para ela se meu pai era irmão mais novo dela. E houve gente até que chegou a perguntar se ele era filho, porque além da diferença de 12 anos entre eles, para complicar, o meu pai era daqueles homens que não demonstram a idade. Para forçar um pouco, ele deixava a barba, mas aí era minha mãe que não gostava da barba. Então vale dizer que quando eu nasci, foi um marco para as bandeiras brancas da paz. Quando eu nasci, a minha avó Rosária, minha avó materna, ela veio pedir perdão para minha mãe. O meu avô Gilberto acabou vindo com ela. Sem contar que a família da mamãe já havia aceitado tudo havia muito tempo. Então esse foi um tempo de felicidade. Meus pais se amavam, se respeitavam. Meus pais eram prósperos. A minha mãe, como advogada, já ganhava bem. E o meu pai se deu bem como corretor, fazendo bons negócios e pegava poupudas comissões, nem sempre, mas pegava. E foi assim que eles acabaram comprando um apartamento muito bom. Compraram na fase de lançamento e tiveram até uma facilidade para o pagamento. Mudamos para um imóvel com 160 metros quadrados, num prédio que tinha até piscina. A vida assim estava ótima. E se fosse para eu escolher, teria sido sempre assim. Afinal, eu sempre fui uma menina muito amada pelos meus pais. Sempre fui uma menina extremamente amada por eles. Sempre recebi deles todo o amor e todo o carinho desse mundo. Se eu pudesse escolher, teria sido sempre assim. Mas as coisas iriam mudar. Com uma certa idade, eu já tinha agora 9 anos. Eu já tinha 9. E eu comecei a perceber que papai e mamãe, eles já não eram mais os mesmos. Mamãe era do tipo que adorava uma DR. Advogada, né? Tem o dom da palavra. Mamãe adorava discutir relação. Característica dela. Eu já sou diferente. Eu já sou diferente dela. Mas ela adorava uma DR. Eu notava que ela sempre chamava o papai para uma conversa e nessa hora se trancavam no quarto. Eu ficava brincando lá no meu canto. Só que um detalhe importante eu falar: na minha casa não havia escândalos, na minha casa não havia gritos, xingamentos, porque esse nunca foi o estilo da mamãe. Com ela era na conversa. Com ela era no papo, era na conversa. E ela acabava colocando ordem na casa. E foi caminhando assim até que um dia eu fui surpreendida. Eu tinha 11 anos de idade quando eu cheguei da escola. Meus pais me chamaram para uma conversa. Sentados na sala de estar do apartamento, em uma noite chuvosa, eles disseram: filha, senta aqui, nós precisamos conversar. A expressão séria deles fez o meu coração disparar. Foi minha mãe que começou. A mamãe e o papai. Bem, filhinha, nós vamos nos separar.
assim? Nós vamos nos separar. Meu Deus. Ouvir aquilo foi um baque para mim. Eu não queria, em hipótese nenhuma, que isso ocorresse. Mas na verdade já tinha acontecido, porque eu estava sendo comunicado, entendeu? Já tinha acontecido. Então eu, menina, 11 anos, eu queria saber o porquê. Naquele momento nada ficou assim muito claro, nada foi explicado de uma maneira didática, tá? Então foi com muita tristeza que eu vi o meu pai sair de casa naquela noite. As malas já estavam prontas. No decorrer do tempo, aí sim, no decorrer do tempo, eu fui descobrindo que a causa da separação havia sido a tal da diferença de idade entre eles. De novo. Minha mãe estava com 43 naquele momento, 43 anos. E meu pai, ainda faltando dias para completar 32, ele não tinha 32. Essa diferença não pesou no começo, não pesou no início, mas naquele momento pesou. Meu pai tinha conhecido uma moça que foi trabalhar na imobiliária como secretária. Essa moça tinha tão somente 24 anos, essa moça era bonita. Essa moça era um monte de coisa que a minha mãe explicou. E aí começou a rolar um clima entre eles e depois mamãe dizia que papai, mesmo sem consciência... Mamãe falava assim, mamãe é da palavra. Mamãe dizia que papai, mesmo sem consciência, começou a cobrar de si próprio o aproveitamento da vida de jovem que ele não havia tido. Sabe o que é, Mariana? Eu acabei, cometendo um erro. Eu acabei não curtindo a minha vida de jovem. Mas vai entender. E isso começou a pesar para ele inicialmente e depois para eles. A minha mãe admitiu que as ideias já não batiam mais entre eles também. E continuarem juntos seria como mentir para eles próprios. Me lembro ainda da frase dita pelo meu pai no final daquela conversa que tivemos na sala. Giovana, meu amor, mas eu quero que você saiba, filha, que isso não muda o quanto eu te amo, tá? Nós não vamos perder esse vínculo nunca. Eu e sua mãe estamos nos separando, mas jamais deixaremos de ser amigos. Não esqueça que a sua mãe me conhece desde que eu tinha 3 aninhos. Eu sempre estarei aqui para você. Então, após a separação dos meus pais, todas as sextas-feiras, o meu pai me buscava para passar o fim de semana com ele. E me trazia de volta para a casa da mamãe no domingo à tarde. Ele sempre tinha algo especial preparado. Às vezes era uma pizza caseira ou um filme que eu adorava. Aliás, isso passou a ser o meu ponto fraco, sabe? Ou ponto forte, depende do ângulo que você analisa. Cinema. Eu adorava filme. Vamos assistir o seu favorito hoje. O pai alugou. Época do videocassete. Ele perguntava animado enquanto eu sabia que era coisa boa, porque quando ele escolhia, meu pai tinha bom gosto. Eu subia então no carro dele, empolgada. E eu falava para ele, sim, pai, e não esquece da pipoca. Eu respondia sorrindo, sentindo que mesmo na separação deles, havia amor suficiente para nós 3. De fato, o papai e a mamãe continuavam a se respeitar. Mamãe, uma dama. Mamãe da palavra, advogada, o dom da palavra. Adoravam a DR, gostava, mas gostava também de conversar.
E foi assim que mais uma parte do tempo passou. Mais uma parte do tempo passou. Até que vai haver a colisão entre as histórias. Até que vai haver o choque entre as histórias. Quando eu completei 16 anos, a minha vida ganhou um novo capítulo. Foi durante a festa de aniversário da minha melhor amiga, Verônica, que eu conheci Vinícius, o irmão dela. O ambiente estava cheio de risada, música, juventude e aquele cheirinho gosto aquele gosto de bolo de chocolate, brigadeiro, que deixava todo mundo com água na boca. De repente a Verônica falou: Giovana, vem cá, eu quero te apresentar meu irmão. A Verônica me chamou com um sorriso radiante. A empolgação dela era contagiante e eu me senti intrigada. Irmão? Eu nunca tinha visto ela com o irmão, apesar de sermos amigas. E assim que me aproximei, eu vi Vinícius. Ele estava encostado na parede, com um olhar divertido que imediatamente me conquistou. Mas ele era o irmão mais velho da minha amiga. Só que muito mais velho. Ele tinha 29 anos. Explico. O Vinícius era irmão da Verônica por parte de mãe. A mãe dela teve um primeiro casamento. A mãe dela se casou muito nova e tinha apenas 17 anos quando o Vinícius nasceu. O casamento da mãe dela não deu certo. E quando o Vinícius tinha 13 anos, foi que ela casou-se novamente com o pai da Verônica e a Verônica nasceu. Então a diferença de idade entre a irmã, a Verônica, e o irmão, o Vinícius, era uma diferença considerável, 13 anos. Ele 13 anos mais velho, que exatamente também era a diferença de idade em relação à minha pessoa. Eu também tinha 16. O mais impressionante era que Vinícius já tinha sido casado e tinha uma filha de 3 anos que ele inclusive levou consigo no aniversário da irmã. Eu não sei explicar. Mas Vinícius me olhou de um jeito tão diferente. Eu na hora senti um solavanco no meu peito. Adorei o jeito dele. Descontraído, um sorriso que iluminava o lugar como se fosse um sol num dia nublado. Ô, Giovana, ele falou, estendendo-me a mão por um cumprimento. Sua voz era suave, cheia de energia. Que legal te conhecer, eu respondi, tentando esconder a timidez que fazia meu coração acelerar. O toque da mão dele era firme e caloroso. Apesar da diferença de idade entre nós, a conversa fluiu naturalmente. Lembro que nossa primeira conversa foi sobre filmes, uma vez que eu havia me tornado uma cinéfila. Eu era uma profunda conhecedora aos 16 anos, também era tanto filme com meu pai, a gente passava fim de semana vendo um filme atrás do outro. Tudo o que eu estava falando era correspondente à sétima arte. Eu amava o cinema e ele também. O Vinícius também gostava. E esse foi apenas o primeiro tema da nossa conversa. Depois falamos sobre tantas outras coisas. Aquele nosso primeiro encontro, ao acaso, terminou com Vinícius falando que havia ficado muito bem impressionado comigo. E ele se negava a acreditar que eu tivesse tão somente 16 anos. Quando da nossa despedida ele me falou: puxa, que pena. Pena por quê? Ah, Giovana, se você tivesse um pouco mais de idade. Nessa hora eu fiquei totalmente sem reação e apenas dei um sorriso. Se você tivesse um pouco mais de idade. Ficou no ar.
mas deu para que vocês entendessem. A verdade era que algo havia sido mexido dentro de mim, mas teríamos contato. Ele disse que tinha uma cópia de um filme que eu tinha escutado falar, mas eu ainda não tinha assistido. Aquele nem meu pai tinha conseguido. E foi exatamente devido a isso que fizemos contato e marcamos um lugar para ele me levar ao filme. Eu tinha uma expectativa de que alguma coisa pudesse acontecer, tanto que eu tremia no dia desse encontro. Ele soube como me tratar nesse encontro, me respeitou bastante. E eu acabei contando para ele a história da minha mãe. Você acredita que a minha mãe é 12 anos mais velha do que o meu pai? Nossa! Vinícius ficou muito admirado e me falou: uau! Então sua mãe deve ter muita história interessante para contar. E você também. E como é, Giovana, viver com essa história toda? Vinícius perguntou com curiosidade nos olhos, inclinando para frente como se quisesse absorver cada palavra. E eu respondi para ele: Vinícius é uma montanha-russa. Eu me referi lembrando das experiências malucas e divertidas da minha infância. E completei para ele assim: mas eu aprendi a valorizar cada momento. Às vezes é intenso, mas é sempre uma aventura. E sabe, Vinícius, eu acho que eu aprendi muito com essa história do meu pai e da minha mãe. Que na verdade o que importa é o verdadeiro amor. Como eu te contei, eles se separaram. E quando se separaram, alegaram que foi pela diferença de idade. Mas quer saber o que eu acho? Eu acho que não. Eu acho que o amor que sentiam um pelo outro acabou. Ou não era tão forte assim. Foi quando o Vinícius se virou para mim e falou: sabe, Giovana, eu fico admirado do quanto você é madura para sua idade. Eu sei que não devo, mas seja o que Deus quiser, eu vou lhe falar. Eu gostei de você, mas não gostei pouco, não. Gostei muito. Eu seria capaz de... Bem, deixa pra lá, vai. Não, Vinícius. Agora você chegou até aqui. Agora completa. Tá. Eu seria capaz de namorar você. Eu seria capaz de me casar com você. Eu sinto que posso fazer você a pessoa mais feliz desse mundo. Nessa hora eu fiquei vermelha. Mas como eu desejei naquela hora ser beijada por ele. E naquele instante, foi por isso que eu fechei os olhos. Foi um convite para que Vinícius aproximasse os lábios dele dos meus. E foi assim que aconteceu o nosso primeiro beijo. Como descreveu a minha mãe. Lembro do primeiro beijo da minha mãe com meu pai. Foi um beijo longo. Longo de verdade. E ao final do beijo, eu comecei a ver a história da minha mãe com meu pai se repetir. Porque Vinícius me pediu desculpa. Desculpa. Eu intervi. Ora, desculpa de quê? Desculpa por eu ter beijado você. Afinal, você é uma menina. Você é uma menina. Vini, não foi você que me beijou. Nós nos beijamos. E eu também tenho responsabilidade nesse beijo. Primeiro, porque eu quis. E segundo, porque eu amei. Meu Deus, era o início da minha história de amor. Igual a do meu pai com a minha mãe. Lógico,
Lógico que tem algumas diferenças, mas a cena do primeiro beijo é a mesma. Será? Será que vai dar certo? Mas a gente só vai ficar sabendo no terceiro capítulo dessa história. Será que ela vai repetir a mãe? Será que ela vai repetir o pai? Vinícius é a mãe dela na história? Como é que é? Ela até colocou assim: ô Paulinho, faça uma observação. Só que o Vinícius, a diferença entre mim e ele é de 13 anos. Da minha mãe, 12. Será que as coisas irão se repetir? Uma coisa eu posso dizer: será uma história linda e surpreendente. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Que linda história. Que história de amor. Imperdível o capítulo de número 3. É incrível essa história porque tem um choque de histórias, né? Você tá achando a história muito parecida, a história da filha com a história da mãe, com a história do pai? Então você não perde por esperar o terceiro capítulo. Jagged metronome of typewriter keys. A simple thought brings you to me, and I'm thankful every day. I'm so glad I found you the old-fashioned way. In a time when we want it all, everything so fast. Read a text, no time to call. To slow down, oh, I pray. I'm so glad I found you the old-fashioned way. I'll write to you with ink from a pen. Feel the weight as the words sink in. My mind moves too fast
much prefer it to the bright blue light. And I feel the need to say, I'm so glad I found you the old-fashioned way. I'll write to you with ink from a pen. Feel the weight as the words sink in. My mind moves too fast for my hand. I need to tell you this while I still can. Jagged metronome of typewriter keys, another page done, my soul at ease, and I'm thankful every day. I'm so glad I found you the old-fashioned way.